Bom, boa noite a todos, né? Aqui é o Vitor novamente, dando seguimento à aula da semana passada, né? Que nem a gente tinha combinado previamente. Semana passada eu não acabei República Populista, né? Eu parei com a eleição do Jânio Quadros. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, a aula da semana passada já estava bem grande, né? Ficou bem compacta. E também porque eu acredito que a aula de ditadura militar precisa muito entender o contexto que precedeu ela, né? Então, hoje a gente vai estar finalizando a parte República Populista e a gente vai estar entrando firmemente em ditadura militar hoje e finalizando na semana que vem. Eu já prometo que a aula de hoje vai ser bem mais tranquila, não vai ser tão longa. E eu já peço desculpa de adiantado, por quê? Porque hoje eu vou ter que falar, mais tardar, quando a gente for começar a falar de AI-5, eu vou ter que começar a falar de tortura, certo? Vou ter que descrever algumas coisas que aconteceram, porque é sempre importante estar ciente, né, do que significou a ditadura militar no Brasil, as coisas que aconteceram. Agora, se tiver alguém aqui que não se sente confortável ouvindo sobre isso, não se preocupa, eu vou deixar para o final, certo? Para que não fique tão pesado assim, né? E a gente poder continuar a aula, tá bom? Então, vamos dar início. Semana passada, a gente já tinha acabado o governo JK, e eu lembrei para vocês, né, que o Brasil começou a cantar aquela velha música, né? Varre, varre, vassourinha. Nem eu falei, né? O presidente Jânio Quadros foi eleito. E para a gente entender o que aconteceu no governo dele, eu preciso relembrar um pouco o contexto com vocês, certo? Qual é o contexto que chegou o Jânio Quadros ao poder e que ele encontrou? Bom, primeira coisa, uma grave crise econômica. Lembrem-se que o modelo de capitalismo associado no Brasil, no último ano do governo JK, colocou o Brasil numa enorme crise, tirou a gente da situação de pleno emprego, por causa do excesso de remessa, saída de lucro, né, do Brasil para dos outros países. Isso acabou desestabilizando a sua economia e quando confrontado com isso, o JK resolveu ir lá no FMI. Só que quando o FMI chegou e falou, não, vocês têm que parar a construção de Brasília e você tem que parar de gastar tanto, o JK se recusou a aceitar essas condições, certo? Então ele falou, então beleza, pega esse dinheiro e introduza. Então a gente acabou não aceitando a ajuda do FMI. Isso tudo fez com que o JK se voltasse para aquela boa e velha medida que a gente já viu várias vezes, já mencionei várias vezes para vocês que aconteceu, que é emitir papel moeda sem lastro. Resultado disso, uma altíssima inflação. E, finalmente, isso permitiu que toda a oposição ficasse muito poderosa, né? E com isso a gente conseguiu que o Jânio Quadros conseguiu ser eleito nesse cenário de diversidade, certo? Só que tem um probleminha, e isso vai atrapalhar o governo Jânio Quadros o tempo inteiro, né? O Jânio Quadros, o partido dele era um partido chamado Partido Democrático Cristão, PDC. Era um partido minúsculo, minúsculo, pequeno pra caramba. Só que ele tinha o apoio da UDN, mas mesmo assim era muito difícil para o Jânio Quadros conseguir um forte poder no Congresso e no Senado, tá? Só falar um pouquinho dele, né? O Jânio Quadros, ele teve uma ascensão política meteórica, né? Ele ganhou várias eleições no momento, né? Antes de ele entrar no poder, assim, com uma margem muito grande, né? De distância dos seus concorrentes, e aí também aqui foi a mesma coisa, né? E a gente tem que lembrar aqui que antes, né, o JK, para assegurar o poder dele, ele tinha organizado, né, para que o Lott fosse eleito. Só que o Lott, ele era muito mal visto pela população. Isso acabou criando um certo ranço da população contra o Lott, e ele acabou impedindo ele de assumir o poder, né, de ele conseguir ser eleito. Então, com a maior votação já registrada na história, Jânio Quadros entra no político como presidente. E como foi o governo dele? Bom, Jânio Quadros herdou um país quebrado, então ele teve que pegar uma série de medidas de austeridade. O que ele fez? Bom, primeiro, ele fez o que JK tinha se recusado, ele paralisou obras públicas. Então, todas aquelas obras faraônicas, né, que estavam construindo na época, automaticamente dá uma travada, falou, não,
não tem condições de fazer isso mais, vamos parar. E ele fez outra coisa que automaticamente prejudicou a visão popular que ele tinha. Ele começou a cortar subsídios em produtos como o trigo e no petróleo. Bom, o que isso quer dizer? Por que é importante a gente saber que teve esse corte de subsídios no trigo e petróleo? Porque assim, se você corta o subsídio, o que é subsídio? Subsídio é quando o governo ajuda a financiar um produto, um tipo de produto, né? E para quê? Para que o consumidor acabe não pagando a conta tão grande, ele consiga fazer a economia rodar melhor. Então, uma parte do dinheiro que o governo vai empresas para diminuir o preço, né? O caso mais clássico que a gente tem hoje em dia é ainda o petróleo, né? A Petrobras faz um subsídio relativamente forte, né? Só que assim, o governo estava sem dinheiro, então, para poder agradar o FMI, ele cortou os subsídios, parou de gastar. E o que acontece? Por que o trigo e o petróleo foram tão importantes para a gente avaliar o governo do Jânio Quadros? Bom, o que acontece se você aumenta o preço do trigo? Aumenta o preço de tudo que é feito do trigo? Vai aumentar o preço do pãozinho, vai aumentar o preço da farinha, aumentar o preço de tudo que é popular. E no petróleo, que ainda ficou mais cara, então vai aumentar a passagem de ônibus, vai aumentar a passagem do trilho, né, de tudo que depende do petróleo, e vai aumentar o preço. E o que acontece? Tudo isso deixou tudo muito mais caro. E a população que estava mais de base acabou sendo bem prejudicada nessa questão, né? E assim, como a gente pode avaliar isso? Putz, Jânio Quadros, que sacana, ele fez isso tudo, atrapalhou o Brasil? A gente pode ver dessa forma, né? Mas a gente também pode ver da forma de que ele estava numa situação em que ele tinha que cortar gastos. Agora, isso importa para pessoas que não conseguem mais comprar pão para os filhos? Para pessoa que não consegue mais pegar o ônibus para ir trabalhar? Pessoa que não consegue mais andar de carro? Você acha que se explicar uma coisa dessas para essas pessoas, elas iam falar, ah, então beleza, então eu vou pagar? Não. Isso gerou uma grande insatisfação popular. E, enquanto isso, mesmo com ele fazendo tudo isso, a inflação só ia aumentando. Porque lembrem-se, não é porque falou, ah, vou fazer cortes agora, que automaticamente parou o problema da inflação. A papel moeda novo que o JK tinha emitido, ele estava continuando a circular, continuando a circular, continuando a circular, e isso acabou e continuava a aumentar a inflação. Como que Jânio Quadros conseguiu diminuir um pouco, defletir um pouco dessa crítica que tinha? Bom, ele começou a tomar uma série de medidas consideradas excêntricas. Que ele fez? Ele proibiu o jogo do bicho. A partir de agora, o jogo do bicho está proibido. Ele proibiu cassinos. Ele proibiu biquíni. Ele proibiu as rinhas de galo. E dizem, reza a história, né? Que uma vez ele estava passando no carnaval no Rio de Janeiro, jogaram lança-perfume. Alguém começou a baforar lança-perfume, jogou na cara dele e dizem que ele ficou com raiva. Só que na verdade, gente, é que assim, muita gente acaba dando muita atenção para isso, né? Tanto na época quando a gente olha para trás. Porque quando você vai parar a pensar, parece realmente uma série de medidas estranhas. Mas por que ele fez isso? Bom, por dois motivos. Primeiro, todas elas tiveram proibições relativamente funcionais, não funcionais, mas que faziam sentido na época e que pra gente hoje é estranho. Por quê? Por exemplo, o jogo do bicho e cassino, o jogo do bicho era muito associado na época com criminalidade, né? Com a questão de medidas legais, crimes. Então, na visão da época, proibir o jogo do bicho era interessante. Cassino, para muita gente na época, era associado com prostituição. Então, por isso que eles mandaram parar os cassinos. Biquíni. O pessoal acha estranho o biquíni, né, ser proibido. Mas só que, gente, tem que lembrar que a gente está em 1960, né? O biquíni, na época, tinha sido inventado há muito pouco tempo e estava causando um choque. O pessoal falava que era uma afronta à moralidade, era uma falta de vergonha. Uma mulher sair numa praia de biquíni. Teve uma modelo na época, né? Eu não lembro o nome dela agora de cabeça, que ela posou de biquíni grávida. O pessoal falou, que absurdo. Ela vai ficar de biquíni, vai na praia e vai cozinhar um bebê. Era o tipo de coisa que se acreditava, né? Um tipo de sabedoria popular que nunca se extingue. E qual era o segundo objetivo?
era fazer com que o pessoal não prestasse tanta atenção, né? É aquele tipo de medida absurda que a gente vê às vezes no governo de hoje, com certas manifestações do nosso caro Bolsonaro. Tanto que tem muita gente que já começou a chamar o Bolsonaro de Jânio Quadros de hoje. Por quê? Porque ele também toma uma série de medidas excêntricas para desviar a crítica para outras coisas que ele faz e fala, e às vezes está ocultando uma coisa mais complicada. Eles vão colocar Jânio Quadros e Bolsonaro, você vai ver um monte de gente que fala que eles são muito parecidos na questão de como eles defletem a crítica contra si. Bom, o que mais aconteceu, né? O Jânio Quadros exigiu tomar uma medida, uma política externa independente. Por quê? Na época, o mundo era dividido entre capitalistas, primeiro mundo, e socialistas, segundo mundo. Só que uma série de. Deixa eu voltar rapidinho aqui, depois eu mostro, eu explico isso da OEA. O que aconteceu? O mundo era dividido nesses dois mundos, mas aí começou a surgir uma terceira classe, um terceiro mundo, que é dos países não desenvolvidos, né? Eles falaram por que era considerado terceiro mundo? Porque eles falaram que eram países que não concordavam nem com um nem com o outro. Eles não tinham um desenvolvimento necessário ainda para se manifestar com um lado ou contra o outro. Então, o Brasil, no momento, decidiu tomar essa posição. Ele falou: já que eu não posso ser de primeiro nem segundo mundo, eu vou ser o líder dos pobres. Então, eu vou ser o líder dos pobres, vou ser o líder do terceiro mundo. E o Brasil entrou com força nessa política externa independente. Bom, o que o Brasil fez? Bom, agora sim. Quando Cuba teve o golpe, né, do Che Guevara e dos irmãos Castro, o Brasil foi um dos únicos dois países a defender a entrada de Cuba, a manutenção de Cuba na OEA. Só que assim, por que ele fez isso? Era porque o Jânio Quadros era comunista? Não. Porque apoiando isso, o Brasil mantinha a sua posição independente, né? E ele possivelmente conseguiria um grande mercado consumidor lá, com grandes relações comerciais. Só que ele foi um dos dois países a fazer esse apoio. Então Cuba acabou saindo e a imagem do Jânio ficou meio estranha. Lembre-se que desde a época do Vargas, muita gente ficou preocupado com a questão: nossa, o Brasil é um país. Será que o Brasil está virando um país comunista? Será que ele vai acontecer? Por quê? Tem que lembrar que a gente estava na época da Guerra Fria. Na época da Guerra Fria, você não tem tons de cinza. Ou é branco, ou é preto. Ou é comunista, ou é capitalista. Você não tem outra escolha. Então, por causa dessa medida, o Jano começou a ficar com uma. O pessoal começou a olhar de forma diferente para o Jano. Bom, o que mais ele fez? Ele começou a patrocinar uma série de países africanos. Por quê? O Brasil foi o padrinho de inúmeros países que se libertaram do neocolonialismo, né? E foi ele que foi o padrinho desses países para introduzir eles na ONU. Por quê? Novamente, o Jânio estava querendo firmar essa posição do Brasil como líder do terceiro mundo. De novo, o que aconteceu na época? Qual era a política da maior parte desses países africanos que estavam se libertando? Como eram países revolucionários que estavam indo contra uma ordem capitalista, muitos deles acabaram virando países comunistas. Se vocês terem uma ideia, o Afeganistão, naquela época, ele, ele tinha na sua constituição declarando que o Afeganistão era um país comunista. Então, o que acontece? Como o Brasil estava apoiando esses países, de novo o Jânio começou a pegar essa aparência de que ele era um comunista. Oh, meu Deus do céu, o Jânio está fazendo um monte de apoio, um monte de conchavo para apoiar comunista na ONU. Não, ele só estava liderando os países do terceiro mundo. O que mais ele fez? Bom, já mencionei, né? Liderança dos países do terceiro mundo. Aí aconteceu uma coisa. O Jânio chegou para o Che Guevara e deu para ele a medalha Cruzeiro do Sul. Para quem não sabe, a medalha Cruzeiro do Sul é a maior honraria que se tem no Brasil na época. Hoje em dia, até o José Dirceu já tem. Se quiser, você consegue comprar uma lá no centro de Uberaba, 3 por 10 reais. Mas na época era considerado um negócio sério. Aí você vira para ele e fala: professor, como assim? Vai falar que ele dá uma medalha desse valor por Ernesto Che Guevara e você vai falar que ele não é comunista? Vou falar que não era comunista. Sabe por quê? Sabe por que o Jânio deu essa medalha? Muitos rastreiam essa condecoração ao Che Guevara
com uma tentativa dos Estados Unidos, junto com o governo colombiano, de já começar a rastrear o posicionamento do Che Guevara. Então, foi a pedido desses países que o Brasil condecorou ele. Então, assim, isso é uma decisão que nem foi nem o Jean fez. Foi realmente uma coisa que ele fez para tentar para manter suas relações comerciais. Então, olha aqui, olha como essa série de medidas não eram relacionadas com uma visão comunista que o Jânio teria, mas sim uma série de medidas estratégicas para manter o Brasil como um país relevante nas negociações mundiais. Só que, assim, os militares, o povo, eles ficaram vendo isso, eles não fizeram essa distinção. Eles falaram, ó, o Jânio é comunista, tem que ficar de olho nele. O Brasil vai acabar virando um Cuba. Bom, o que mais aconteceu? Por causa dessa série de problemas essa série de problemas que essas atitudes eles tomaram, e ele ter uma falta de apoio no Congresso já por causa do seu pequeno partido, né? Isso fez que o Jânio não conseguisse aprovar quase nada. Porque assim, não adianta ele ser presidente se ele não consegue aprovar nada. Tudo que ele tenta aprovar é vetado, tudo que ele tenta vetar é aprovado. Então o Jânio vai começar a procurar apoio onde? Ele vai tentar fazer uma coisa que a gente vai chamar de autogolpe. O que é o autogolpe? Como assim? O que ele fez? Bom, o Jânio, ele estava achando que ele ia ser o novo Vargas, né? O que ele achou? Ele achou que se ele renunciasse, né, o pessoal ia às ruas para defender ele. Então, o que reza a história desse dia? O que teria acontecido nesse fatídico dia? Bom, o Jânio tinha um hábito de escrever bilhetinhos para o Congresso para esses bilhetes serem lidos. E era uma série de medidas que geralmente o pessoal falava que ele não estava falando sério, né? Mas que ele mandava para registro. Dizem que naquele dia, Jânio ele ficou ligando todo dia para o Congresso perguntando se o pessoal estava lá. Falou, o Congresso está aberto? Ele falou, sim, presidente, está aberto. Falou, beleza. Aí daqui 30 minutos, o Congresso está aberto? Está aberto, estão tendo trabalhos ainda. O presidente ainda está aberto. Certo. Quando ele ligou, finalmente falaram: não, o pessoal já foi embora, o Congresso fechou. O Jânio escreveu um bilhete e mandou entregar para ser lido. Ele falou: no bilhete estava escrito: declaro que estou me afastando de caráter irrevogável, né? Me retiro da presidência do país. Qual era a ideia? Era uma sexta-feira, né? Tá todo mundo indo para casa. Note, na época político trabalhava até sexta-feira, né? Hoje em dia eles chegam terça-feira e saem embora e vão embora na quinta, né? Mas ok. Qual era a ideia dele? Que o bilhete ia ser levado para lá, o povo ia ficar sabendo, mas só como é sexta-feira e o Congresso só abriria na segunda, o pessoal, o povo ia se revoltar, ia dar apoio, ele ia conseguir fechar o Congresso e assumir com plenos poderes. Por quê? Porque ele acreditava que dessa forma, né, o povo, como tinha votado ele com uma margem tão grande, lembrem-se, foi a maior votação na história do Brasil, o pessoal acreditou que ele ia receber o apoio. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: ele mandou esse bilhete, entrou no avião e saiu. Quando esse bilhete chegou lá no Congresso, o pessoal leu e falou: Meu Deus do céu, faz assim, manda agora um encaminhamento para o aeroporto, fala para tudo que é deputado para voltar para cá para um assunto da mais alta urgência nacional. Todos os aviões lá de Brasília não foram impedidos de decolar, menos um, o do Jânio. Por quê? Porque o pai avião presidencial. Avião presidencial, você não pode impedir ele de estar. Ele não pode impedir ele de decolar. Então, dele foi, mas só que os deputados estavam lá, voltaram para o Congresso, contaram quantas pessoas tinha e falaram: beleza, tem o suficiente, abriu a sessão, leu o bilhete, ficou registrado atrás. Bom, quando o Jânio chegou no Rio de Janeiro, ele foi abordado pelos governadores do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Falou: Jânio, o que você está fazendo, cara? Que história é essa, esse bilhete? Ah, não, isso aí é só mais uns meus bilhetinhos aí. O Congresso está fechado, ninguém vai ler. Então, mas o Congresso reabriu e foi lido.
Jânio falou, ih, deu ruim. Bom, com isso, ele não podia voltar atrás, porque o bilhete estava escrito em caráter irrevogável. Então, não tinha como ele voltar atrás. Como tinha voltar atrás, ele pegou a família e foi para a Europa. Com isso, ele vai desencadear a crise sucessória mais grave na história do Brasil, com exceção da crise sucessória seguida pela morte do Vargas. Bom, o que aconteceu? Né? Jânio Quadros saiu, tá na hora do Jango. Onde que o Jango estava, né? O João Goulart. O João Goulart estava em visita na China. Olha a imagem, o presidente era considerado, era por muitos comunistas, e o vice dele estava na China. Ele falou, não tem como assim? O João Goulart está na China, comunista, o Mao Tse Tung, vixe, o Brasil vai virar comunista? Bom, o João Goulart, quando ele ficou sabendo do negócio, né, que o Jânio Quadros tinha feito, ele mandou estourar champanhe, falou, ei, eu vou ser presidente do Brasil, aê! Então, esse foi o primeiro memorando. O segundo memorando foi do Exército. O Exército falou, manda avisar, se o avião do presidente sobrevoar Brasília, ele não pousa, a gente vai derrubar a tiros. Eita, por quê? Por que o Exército foi tão oposto ao Jango? Que eu acabei de falar, tô falando isso a aula inteira. O João Goulart ele era visto como uma escolha extremamente comunista e o exército não ia aceitar. Bom, isso começou a escalar. Por quê? Um cara chamado Leonel de Moura Brizola iniciou a campanha legalista. Ele entrou em contato com uma série de generais no Sul e falou: isso aí que estão fazendo é golpe, isso aí que estão fazendo é inconstitucional. Temos que defender o direito de Jango de assumir o poder, afinal ele é vice. Nota, fazia só 7 meses só que o Jânio Quadros tinha sido eleito, tá? Então o Jango ele ia ter 4 anos, mais de 4 anos de poder. Falou, mas professor, não tinha aquela artigo 42 que falava que não pode assumir com menos de 2 anos? Isso aí é na Constituição antiga, nessa não tinha mais isso. Então, nessa Constituição da época, se durar 10 segundos, o presidente, o vice já assume. Bom, com isso, Brizola vai lançar a campanha legalista e o Brasil vai entrar um grave risco de guerra civil. Por quê? Porque as tropas no sul falaram: não, o exército está errado, o exército está dando um golpe. O golpe de 64 era para ter rolado aqui. Era para ter sido guerra no Brasil. Não aconteceu. Por quê? Porque Mineiro interviu, surgiu uma solução chamada emenda parlamentarista. O que é isso? O Jango assumiria o poder, indicaria um primeiro-ministro e ele não teria poder, quem teria poder no Congresso. Por quê? Isso satisfaria a campanha legalista do Brizola, né? Porque ele estaria assumindo como presidente e agradaria o exército, porque ele não teria poderes. Ó, viu? O Brasil já foi modelo parlamentarista 2 vezes, hein? Segunda é agora. A primeira foi lá nas avessas com Dom Pedro II. Bom, e quem que sugeriu isso? Foi um mineiro, que vocês vão, eu acho que vocês já ouviram falar, chamado Tancredo de Almeida Neves. Tancredo Neves, que deu a ideia da emenda parlamentarista. Então, olha como essa figura já aparece aqui, ela vai voltar lá mais para frente. Bom, então, com isso, começa o chamado governo parlamentarista de João Goulart. Ele vai durar bem pouco, né? E na sua primeira tentativa, o João Goulart tenta aprovar um plano trienal, que era uma série de medidas que ele estava fazendo de planejamento econômico para tentar diminuir a inflação e retomar o crescimento. Só que, de novo, ele não tinha apoio, os políticos já não gostavam muito dele e acabou não dando certo. O plano trienal falhou. Bom, com isso, Jango percebeu, putz, não dá para fazer isso da forma como tá. Eu, como presidente, só de enfeite, não tá? Então, ele se organizou com um cara chamado Brochado da Rocha para antecipar um plebiscito. Nota. Qual a diferença de plebiscito e referendo? Referendo é quando a gente tem duas escolhas, certo? E o pessoal chega para o povo e pergunta qual dessas duas escolhas você quer? Aí o povo vota. Por exemplo, né, quando a gente estava
prestes a virar república novamente, né, no final da ditadura, teve um plebiscito que o Brasil poderia voltar a ser parlamentarista. Bom, ok. E referendo? O que é referendo? Referendo é quando você pega uma coisa que já está acontecendo e você simplesmente vota, povo, você concorda que continue ou nega, ou discorda? E desculpa, gente. E o povo vota? Bom, mas você não acabou de falar que isso é um referendo? Por que você fala plebiscito? Porque aparece plebiscito no vestibular, então vamos manter plebiscito. E com uma margem de 82%, o parlamentarismo foi novamente fechado no Brasil. Então entra o governo presidencial de João Goulart. João Goulart volta, mas lembre-se que ele continua com aquele problema. Ele tem uma séria falta de apoio no Congresso e no Senado. Bom, o que isso vai se configurar? Como ele tem essa falta de apoio, o Brasil começa a piorar na crise que tinha começado lá no JK. Na verdade, o Dutra começou, o JK deu uma melhoradinha, colocou os panos quentes, melhorou a situação um pouquinho, mas depois foi tudo pro vinagre. Então, o Brasil começou a ter um aumento ainda maior na inflação, uma série de greves, desempregos e de saques. E, pior de tudo, uma greve militar. Isso aí foi o pior de todos, porque militar não faz greve, faz motim. E a última vez que eu falei de motim para vocês em tão alto nível foi no 18 do Forte, que acabou com a morte do pessoal, e antes disso foi na revolta da Chibata. Então, assim, vai dar problema. E o tenentismo? O pessoal voltou para os quartéis e uma parte saiu do país, não conta. Bom, o que aconteceu? A Marinha de Brasília, vocês não sabem, Brasília tem uma marinha muito grande, afinal eles têm um litoral muito extenso. A Marinha de Brasília começou a se revoltar e olha os dois problemas. Primeiro problema, qual era a patente do líder dessa greve? Era um cabo. O que eu falo para vocês desde a minha primeira aula com vocês, a respeito de Brasil, quebra de hierarquia. Quebra de hierarquia vai ser permitido? Nunca. E pior, o João Goulart acabou dando apoio. Ele falou, não, ele passou na frente do prédio e falou, não, vocês estão certos. Vocês estão certos com as reivindicações, vocês têm meu apoio. Então, gente, olha, para ver. O exército tinha falado que ia derrubar o avião do presidente. O Brasil quase entrou em guerra. E agora o presidente apoia amotinado? Vocês acham que isso vai dar certo? Bom, continuou. Com isso, uma série de grupos chamados Ligas Camponesas começou a se fortificar no interior do país. O que é a Liga Camponesa? Basicamente o MST, só que radicalizado. Era o MST que simplesmente chegava e começava a matar uma série de fazendeiros para forçar a reforma agrária. Bom, o que aconteceu? O Jango anunciou: vou fazer as reformas de base. O que é essa reforma de base? Ele falou que ele vai alterar uma série de bases no Brasil para que mudar a forma como é feita a política e a sociedade. O que eram as reformas? Bom, ele fazia uma série de reformas administrativas, uma série de reforma educacional, faculdade para todo mundo. Imagina, uma USP para todo mundo tem vaga no FTM, coisa boa, né? Uma reforma tributária, urbana e reforma agrária. O pessoal falou, reforma agrária? João é comunista. Não é nada, gente. João Goulart, a esposa dele, um terço das terras do Rio Grande do Sul era dela. Eles tinham uma quantidade de terras enormes. Esse homem era extremamente rico. Você está falando que ele está defendendo a reforma agrária? A reforma agrária que ele defendia era divertidíssima. Sabe onde era a reforma agrária que ele estava falando? Sabe onde ele é da terra? Beira de estrada e saúde. Beira de estrada. Fala pra ele. E se um carro desgovernado entrar? Mata. Açude. Putz, se chover, alaga. Só falar para mim, não, o pessoal não acreditou. O pessoal acreditou. Por quê? Terra ruim é melhor que terra nenhuma? Bom, e onde ele vai conseguir apoio? Ele vai estar a procurar apoio em movimentos operários e em sindicatos. É o que a gente chama de uma guinada à esquerda. Aí o pessoal olhou e falou: comunista. Ele era comunista? Não, mas só que era o único lugar que ele tinha para poder pegar poder. Olha como tudo isso acabou uma visão extremista na época, polarizada,
deixou que distorceu a visão do mundo, né, das coisas que ele fazia nesse ponto. Bom, deu o que deu. Foi então que aconteceu o chamado Comício da Central do Brasil. O que era o Comício da Central do Brasil? Era basicamente um grupo liderado por esse cara aqui, não vou falar quem é ele, tá? Você com certeza já ouviu falar desse cara, que basicamente foi apoiar as reformas de base. Esse aqui é o presidente da Uni na época. É um cara que acho que já ouviram falar, chama José Serra. Ele era presidente da Uni. Opa, escrevi errado, gente, desculpa. É presidente, não é residente, não, tá? Ele não fazia medicina, não. Então, José Serra era o presidente da Uni. E nesse comício ele começou a fazer uma série de discursos apoiando o João Goulart e apoiando suas reformas de base. Bom, isso foi. Isso aconteceu e em outro ponto do Brasil aconteceu, né? Ah, desculpa, eu acabei assistindo isso aqui. Foi então que teve mais uma medida que fez o pessoal ver o João como comunista. Que ele desapropriou, estatizou e nacionalizou uma siderúrgica americana. Mas falou, professor, como assim? Pera, como que ele fez tudo isso e você vai falar ainda que ele não era comunista? Não era comunista, sabe por quê? A siderúrgica estava falida, o João Goulart foi lá e comprou ela. O dono da empresa adorou isso. Ele simplesmente achou sensacional. Falou, opa, não vou ter que vender a minha casa. E fechou. Tornou brasileira, só que o cara estava falido, então para ele funcionou muito bem. Era no interesse dele. Só que quem desapropria, estatiza e nacionaliza uma siderúrgica, com certeza vai ser visto como um comunista. Ele reafirmou a questão da reforma agrária, né? E foi quando estourou isso aí que eu queria falar, a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, liderada pela Liga das Senhoras Católicas de São Paulo, com os governadores de São Paulo e Minas e igrejas protestantes. Que essa marcha fez? Bom, essa marcha começou a gritar: o Brasil não, a bandeira do Brasil nunca será vermelha, vermelho bom só batom. Esse eu achei mais fraco, mas tudo bem. Por quê? Que era isso? Essa marcha da família com Deus pela liberdade, ela criticava extremamente o governo do Jango, falando comunista, falando que o pessoal tudo ia perder as casas, começar a morar um monte de pobre dentro da casa, começou a falar que comunista é ateu, comunista não é de Deus, que o presidente não é de Deus. Teve toda essa discussão. Bom, e é aí que a gente tem um Brasil extremamente dividido. Houve uma série de conflitos entre as visões de Jango e dos militares. Por quê? Como que Jango via? Jango, ele via as coisas como interessava a ele. Como assim? Bom, ele viu que ele sempre foi uma figura política muito querida até o momento. Acabou de ter o comício central no Brasil, o pessoal apoia ele, o pessoal das ligas camponesas apoiam ele, os operários apoiam ele, os trabalhadores apoiam ele. Só que como os militares veem? Os militares veem a marcha de Deus contra a marcha da família com Deus, eles veem as críticas, eles veem que os próprios deputados não estão muito a favor do Jango. Qual deles está certo? Qual visão predominava na época? A visão do Jango ou dos militares? Não importa. Essa é uma pergunta que não importa. Por quê? Porque acabou solidificando foi a visão dos militares. Foi então que a gente chegou no dia 31 de março de 1964. Foi o dia em que o golpe militar finalmente aconteceu. Nota, às vezes, quando vocês vão fazer a prova de vestibular, né, aparece dia 1º de abril. Por quê? Por que eles fazem essa mudança de data? Bom, porque algumas pessoas gostam de falar que por que não teve manifestação do povo? Porque era 1º de abril, ninguém acreditava, né? Dia da mentira, e era comum no jornal o pessoal publicar umas notícias fantasiosas, né? Para comemorar o dia de 1º de abril. Então o que eles falaram? Ninguém se manifestou contra o golpe militar, porque porque o pessoal não acreditou, o pessoal achou que era uma mentira. Gente, foi dia 31, não foi dia 1º. Isso aí é uma coisa das pessoas que não gostam de admitir que o golpe militar aconteceu com a aprovação de boa parte da população. Eu já vou entrar nisso. É uma história feia, mas é a verdade que eu tenho que contar para vocês. Bom, como que aconteceu o golpe militar? Quem liderou? Esse cara,
Olímpio de Mourão Filho. E vocês que viram minha última aula devem estar pensando, peraí, Olímpio de Mourão Filho, eu já ouvi esse nome em algum lugar. Esse foi o cara que também criou o Plano Cohen. Então, olha, o mesmo cara que ajudou, que deu início deu ferramentas para o golpe lá do Vargas, lá em 37, aqui em 64 está liderando o golpe militar. Ele que reuniu as tropas do exército e começou. Bom, como aconteceu? Quando ele anunciou que ele estava reunindo as tropas para ir em direção a Brasília para retirar o jogo do poder, todos os quartéis começaram a se movimentar. Como assim? Se movimentar como? Começaram a se comunicar. Começou a perguntar: você é a favor dos militares ou a favor do Jango? E o pessoal começou a fazer uma série de comunicações, uma série de conchavos naquele dia, até que finalmente as tropas tomam o Rio de Janeiro. Quando as tropas tomam o Rio de Janeiro, é quando o ministro da Defesa, Jair Dantas, tenta intervir para impedir, para impedir uma coisa mais grave. Bom, com isso que acontece? Quase todo mundo acabou apoiando os militares. Por quê? Porque nenhum militar gostava do Jango. Você tem que parar a pensar que, assim, esses militares, na época, eles estavam com aquela visão extremamente dicotômica, né? Que ou você era capitalista ou você era comunista. E não só isso, eles também não gostavam das propostas que o Jango estava tendo. Bom, o que aconteceu? Quem foi que os únicos a resistirem ao golpe foram os generais que estavam no sul. Por quê? Porque o Jango era do sul. Eu queria acabei de falar, ele é um dos maiores donos de terra. Mas uma resistência mais ou menos. O que eles falaram? Falaram, nós não somos a favor dos militares, mas a gente está com quem ganhar. Assim, foi uma defesa, uma resistência, mas não foi uma resistência tão grande, tá? Bom, com isso, João Goulart abandona o país. Por que ele abandona o país? Porque ele sabe, o exército se revoltou, o exército vai estar vindo, vai prender ele. Mas o que acontece? Não sei se vocês sabem isso até hoje, tá? Um presidente não pode sair do país sem autorização do Congresso. Se ele faz isso, é considerado abandono de cargo. E foi a desculpa oficial. Falaram que o João fugiu do país, como fugiu do país, abandonou o cargo. Abandonou o cargo, a presidência está vaga. As notícias de jornal, essas duas notícias aqui que eu vou mostrar para vocês, mostram as duas visões que tinha na época. Primeiro, o Goulart está em fuga. Então, aqui, uma notícia fala o quê? Simplesmente o João Goulart fugiu e não aconteceu mais nada. E a outra aqui que fala: Brasil sofre golpe militar. Bom, o Brasil só voltaria a eleger um novo presidente 25 anos depois. Mais 30 anos, na verdade, se for contar que a eleição do Tancredo Neves e do Sarney não foi eleição popular. Bom, com isso, a gente entra no primeiro presidente da ditadura militar, Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele vai ficar em 3 anos no poder. Bom, como foi o governo do Humberto de Alencar Castelo Branco? Primeira coisa que aconteceu, a Marcha da Vitória. E é aqui que eu preciso entrar numa coisa que é difícil a gente em retrospectiva aceitar, mas a gente tem que aceitar, tá? Essa Marcha da Vitória foi basicamente uma reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Como assim? O que é? É basicamente foi uma marcha, né? O povo se reuniu para declarar apoio aos militares. Ok? É. É por isso que hoje em dia a gente não fala só de ditadura militar, a gente fala de ditadura civil-militar. Porque a ditadura só foi possível porque no começo dela, e até uma boa parte, ela só aconteceu porque uma grande parte da população estava é, a favor deles. Ah, mas peraí, como que o pessoal pode ser a favor disso? Bom, eram as circunstâncias da época. O Brasil estava numa forte crise, polarização ideológica, e aí você para pensar, peraí, e agora? A gente não está num momento semelhante? Sim, a gente está num momento extremamente complicado nessa história. Bom, e o que mais aconteceu? O único jornal que declarou o que era realmente está acontecendo, que era golpe, que era inconstitucional, o Estadão. Por quê? Porque o Estadão já tinha uma forte história já na época, né? Porque lembra que o Vargas também foi muito criticado pelo Estadão, né? E eles falaram, não, isso aí que está fazendo é golpe.
e o Estadão afirmou. Eles vão pagar por isso mais tarde depois. Bom, com essa grande aceitação popular, quais foram as medidas? Né? E qual era a justificativa? A justificativa era era para retirar os comunistas do poder. Quem eram os comunistas? João Goulart e Jânio Quadros. E eu já expliquei para vocês que as decisões deles não eram decisões comunistas, eram decisões estratégicas. Mas ainda assim, na visão do povo e na visão dos militares, eles eram comunistas. Bom, e qual era a proposta do Castelo Branco? Castelo Branco vai falar que o governo militar vai ser curto e temporário. Isso quer dizer que eles iam assumir o poder, tirar os comunistas e devolver o país para os civis. Bom, isso é estranho, né? Porque assim, nas outras vezes, né, em que o exército se rebelou para tirar quem estava no poder, ou seja, na época em que isso aconteceu com Dom Pedro II e com Vargas, né, quando eles perderam os poderes, o Vargas da primeira vez, os militares deram um golpe, né, se movimentaram e eles automaticamente saíram. Aqui, pela primeira vez, eles vão se perpetuar no poder. Bom, como que os militares vão fazer isso? Eles vão criar uma coisa chamada atos institucionais, ou AIs, que eles vão ser considerados uma lei acima da lei. O que é uma lei acima da lei? É basicamente algo que está acima da Constituição. Algo que não precisa respeitar a Constituição do Brasil e simplesmente fala, não, isso aqui que vai acontecer, isso aqui que vale. O presidente, então, o executivo vai tomar poderes absolutos. E qual vai ser o primeiro ato institucional que ele vai assinar? É o AI-1? O que é falar o AI-1? Primeiro, ele instaura a ditadura no Brasil. Nota, ninguém gostava de admitir que era uma ditadura, tá? Ditadura na época era um negócio que pegava mal pra caramba e a comunidade internacional ficaria condenaria muito. Então o que eles falam? Falam que era um governo temporário militares. Nunca nem o presidente militar vai admitir durante seu governo que o Brasil estava numa ditadura. Bom, o que mais eles faziam? Caçar os políticos, inúmeros foram caçados. O Jango foi caçado, o Jânio foi caçado, o JK foi caçado. JK? É. Por quê? Ele falando que era comunista? Não, porque ele foi considerado de permitir uma das maiores corrupções que o Brasil já viu, especialmente na construção de Brasília. Pergunto, professor, JK foi corrupto? Eu te respondo, não posso afirmar nada. Como assim? JK, quando ele morreu, foram comparar a fortuna dele, antes e depois de ele ser presidente, né? E descobriram, JK era mais pobre quando ele saiu da presidência do que quando ele entrou. E olha que ele conseguiu um influxo de dinheiro muito grande. Então, assim, então ele era inocente? Não tem como afirmar isso. Por quê? Não é porque as contas bancárias que estavam com o nome dele tinham pouco dinheiro que necessariamente ele tinha pouco dinheiro. Vai saber quanto dinheiro que pode ter saído por volta, se saiu algum. Bom, independente, ele foi caçado. Demissões em massa de funcionários públicos, de juízes e de ministros. Nota, juízes normalmente é um cargo vitalício, mas aqui vários deles vão ser demitidos por terem visões consideradas comunistas. Funcionários públicos, um monte de gente que, em teoria, estava com o emprego garantido, perdeu o emprego. Foi aqui que ele fez uma série de intervenções, e aqui eu tenho que falar de algumas importantes. Primeiro, eles invadiram a Universidade de Brasília e prenderam uma série de professores. Por quê? Por que a Universidade de Brasília? Quando a Universidade de Brasília foi criada, a Faculdade de Filosofia e de História que tinham lá, qual era a proposta delas, né? Eles falaram, todas as outras universidades do país estudam como foi a filosofia, como foi a história. Aqui nossa proposta é de estudar o Brasil e a filosofia no Brasil no momento. E era considerado um grande reduto de comunistas, então aí um monte de gente foi preso. Sindicatos que eram vistos como apoiadores de Jango e comunistas, tudo foi fechado. Depois, os sindicatos vão ficar na mão do governo. As ligas camponesas foram repreendidas com uma grandíssima violência. Entraram e começaram a matar um monte de gente. E aqui que eu tenho que contar a história de um cara. Ele fez um filme chamado Cabra Marcado para Morrer. Esse diretor, quando ele estava fazendo o filme, qual era a proposta do filme para ele? Ele estava querendo mostrar
como eram as ligas camponesas na época, né? Ele queria mostrar como era a vida lá, a luta deles, a ideologia deles. Só que quando ele estava lá, teve o golpe. E aí o que aconteceu? Ele teve que se esconder. Ele pegou a filmagem e escondeu tudo. Quando acabou a ditadura, ele voltou e começou a procurar o pessoal que tinha ajudado ele a fazer. Ele descobriu que um monte dessas pessoas tinham sido presas, estavam mortas, torturadas ou simplesmente desapareceram. E aí ele conta a história dele, né? De como foi tudo isso, como foi todo esse processo. É um filme extremamente interessante que, se vocês tiverem um tempo, né, e um carinho pela história, seria extremamente interessante vocês assistirem. Cabra Marcado para Morrer. Falam que é uma coisa muito, um retrato muito interessante na época. Bom, e aí que a Uni foi fechada, José Serra na época pegou e fugiu do país, acho que foi para o Chile, se eu não me engano. E fugiu do país. Por quê? Porque se pegassem ele, o cara tava morto, preso no mínimo. Depois ele emitiu o AI-2. O AI-2 ele foi resolver um problema. Primeiro, ele falou que a partir de agora o povo não escolhia mais o presidente, quem escolhe é o colégio eleitoral, e não poderia estar explicando isso muito mais perfeito do que hoje, porque todo mundo está acompanhando as eleições nos Estados Unidos, e lá é por colégio eleitoral também. Não sei se vocês sabem, tá? Nos Estados Unidos, quem elege presidente não é o povo, é o colégio eleitoral. Alguns colégios eleitorais respeitam a votação dos seus estados, mas só que a maior parte simplesmente é um colégio que vota. E por que que o povo vota? Brincadeirinha. Eles votam na maior parte para se manifestar. Tanto que o Trump, em 2016, ele não tinha a maioria popular. Quem tinha era Hillary. Mas só que conta é o colégio eleitoral. Bom, e aí o que aconteceu? Qual era na visão dos militares o problema do Brasil? A visão deles era que o país tinha muitos partidos, então vamos fechar o partido. Fechar os partidos no Brasil? Não pode. Por quê? Se fecha os países, é Vargas. Então, beleza, então vamos manter um partido? Não pode. Por quê? Manter um partido é fascista, é nazista. Então, depois de muita discussão, vários meses de discussões, eles concordaram. Então, beleza, então a gente vai ter o bipartidarismo. Como que vai ser o bipartidarismo? Quais são os grandes partidos na época? Primeiro vai ser a Aliança Renovadora Nacional, ou Arena, que é o que a gente chama de partido situação. O que é partido situação? É o partido a favor do governo? É o partido que vai estar apoiando tudo que o governo faz? É onde os militares vão estar construindo grande parte do seu poder? E quem é outro partido? É a oposição. É o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Só que assim, gente, militar, vocês acham mesmo que eles iam ter uma oposição ampla e aberta? O MDB era o que a gente chama de oposição permitida. O que é oposição permitida? É assim, fala pouco, fala baixo e toma cuidado com o que você fala, senão você vai falar mais. Então, assim, se eles começarem a encher muito saco, simplesmente manda prender os caras e reiniciou o MDB novamente. Resumindo, era isso. Então, assim, era uma oposição fantasia. Bom, o que mais aconteceu? Tivemos o AI-3. O que o AI-3 fala? A partir de agora, a população não elege mais governador e uma série de prefeitos de cidades que eram capitais ou cidades litorâneas. Litorâneas, entendo aqui qualquer cidade que tenha contato com o mar, com o rio, com fonte de água e com fontes naturais. Eles eram consideradas cidades-chave, né, cidades estratégias para o governo militar. E foi emitido o AI-4. O que o AI-4 fala? O AI-4 ele declara que uma constituinte vai ter que ser criada. Bom, o que aconteceu? O que mais aconteceu? É nesse momento que Castelo Branco, ele vendo a bagunça que o Brasil estava, falou, a gente tem que mexer na economia. Então ele contrata dois dos maiores nomes da economia no Brasil na época, Roberto Campos e Otávio Bulhões. A foto desses dois senhores aqui. Eles eram considerados um dos melhores economistas no Brasil e eles falaram: o Brasil tem um problema de que está sem dinheiro e está gastando demais ao mesmo tempo. Então o que ele vai fazer? Eles vão criar o chamado Plano de Ação Econômica do Governo, ou PAEC, que ela tem proposta de controlar a inflação e começar a retomada do crescimento. Como que ele vai fazer isso?
ele vão parar de começar a cortar gastos e aumentar a arrecadação. Aí para pensar, mas peraí, aumentar a arrecadação significa impostos? E o governo militar, para ele poder se manter, ele não podia agradar o povo agora. Eles estavam apenas começando, eles não tinham firmado seu poder ainda. Então, o que eles falam? Simples. Vamos corrigir um problema que tinha no Brasil há décadas e nunca foi resolvido, que era a questão de dívidas. Como assim? Até o momento, como que funcionava as dívidas no Brasil? Bom, vamos supor que em 1940 eu crio uma dívida de 10 mil reais. Eu tenho duas opções, eu posso pagar ou não pagar. O que acontece se eu não pagar? Essa dívida está lá. Daqui a 10 anos eu chego para pagar e falo, ó, bateu minha consciência, eu quero pagar minha dívida. Beleza. Então aqui, ó. Então a sua dívida é tanto, certo? Descontando a inflação. Então, olha assim. Olha o que eu estou falando. Descontando a inflação. Então, assim, a minha dívida que era 10 mil, descontando a inflação e desvalorização da moeda, o que valia 10 mil na época, agora deve valer mais ou menos 2 mil, eu tenho que pagar 1.000. O que eles fizeram? Falaram, não, a partir de agora, as dívidas vão ter multa, vão ter correção monetária e vão ter inflação contabilizada. Isso aí quebrou um monte de gente, porque para vocês entenderem, tinha gente que vivia disso, tinha gente que criava dívida somente porque sabia que daqui 10 anos podia pagar uma michuruca. Então, assim, um monte de gente que dependia disso, quando o governo fez isso, simplesmente faliu. Tem gente que era extremamente rica, eram algumas pessoas mais ricas dos seus estados, de uma semana para outra simplesmente faliram. Por quê? Tiveram que pagar tudo com multa, correção monetária e uma única parcela ainda. Então o governo ferrou essas pessoas, mas resolveu o problema de arrecadação no Brasil sem criar um imposto. E outra, tudo isso aqui, eles estão fazendo agora, isso aqui eles estão arando o solo. Como assim arando o solo? Na semana que vem, eu vou estar entrando no governo Médici. No governo Médici, eu vou estar falando a respeito do milagre econômico no Brasil. O milagre econômico no Brasil, ele não foi milagre porque não aconteceu de uma hora para outra. Ele só aconteceu porque o PAEG aqui começou a estabilizar as contas no Brasil. Foi por causa dele que mais para frente a gente vai ter o que o governo Médici vai chamar de milagre econômico. Bom, continuando. E aqui que as coisas começaram a apertar. Foi criado o Serviço Nacional de Informação, ou SNI, que foi criado por esse cara, Golbery Couto e Silva, e ele tinha um propósito. Por quê? O Brasil ele tinha um sistema de espionagem externa, mas não interna. A gente sabia o que estava acontecendo no exterior, mas o governo não sabia o que estava acontecendo dentro dele. Fala, não tem como acontecer isso. Todo país desenvolvido tem um sistema de informação dentro do próprio país. Então a gente vai criar o nosso. Mais para frente, o Goberido Couto Silva vai falar: Meu Deus, eu criei um monstro. Porque isso depois vai voltar para ferrar os próprios militares. Bom, com isso, chegou em 1967, foi promulgada uma Constituição. E, gente, uma coisa engraçada. Castelo Branco, essa aqui é a última medida do Castelo Branco, né? Depois a gente entra no próximo presidente. Castelo Branco, ele sai em março, em abril de 67. Em julho ele morreu. E a morte do Castelo Branco foi uma coisa estranhíssima. Por quê? Castelo Branco, ele morreu quando ele pegou o avião presidencial, né? O avião pessoal, desculpa, ele não é mais presidente na época, né? O avião pessoal. Só que assim, o avião dele, logo depois de decolar, caiu. Quando eles foram vistoriar o avião, encontraram o corpo dele, mas não encontraram o corpo do piloto. O que aconteceu com o piloto? Como não encontraram o corpo do piloto? Não encontraram até hoje. Ninguém sabe o que aconteceu para a morte do Castelo Branco. Mas só que uma coisa é quase consenso. Quem matou no Castelo Branco foram os militares. O quê? Os militares mataram o primeiro presidente militar? Pois é, eu vou explicar isso mais para frente. Bom, com isso, entra o segundo presidente da ditadura militar, Arthur da Costa e Silva. Ele vai durar apenas 2 anos no governo. E olha que estranho, era para ser um governo militar curto e temporário.
Só que depois de um presidente militar, entrou outro presidente militar. O pessoal estranhou. Mas o pessoal falou, olha, quem é o vice dele? É um cara chamado Pedro Aleixo, ele era civil. O pessoal falou, viu? Já está começando as coisas já estão começando a fazer a transição, né? O Pedro Aleixo, ele vai fazer essa transição entre os militares e civis. É uma história engraçada do Arthur da Costa e Silva, porque assim, ele era um sujeito extremamente bruto, bruto. Então, o que acontecia? Ele odiava usar terno e paletó, ele gostava de usar farda, né? E um dia, uma das raras vezes em que ele usava farda, lembre-se que ele não podia usar farda em momentos abertos. Por quê? Porque senão ia entregar que o Brasil era uma ditadura militar, ia pegar mal, e eles não podiam ter isso, então ele tinha que vestir terno. Mas uma das raras ocasiões, né, quando um navio no porto do Rio de Janeiro estava sendo inaugurado, ele finalmente pôde usar a farda. E chegando lá, entregaram para ele uma garrafa de vinho e falou: Senhor presidente, por favor, nos dê as honras. Ele falou que ele olhou para isso e falou: Meu Deus, vocês deram essa merda quente para tomar? Aí o pessoal estranho falou: Não, presidente, é para o senhor bater e abençoar. Falou, beleza. Ele foi e bateu a garrafa de vinho no pé para abrir ela. Desde então o pessoal começou a falar que era cavalo, porque ele tinha casco para abrir garrafa. Bom, é uma história que não é muito importante, mas que é uma lenda que conta sobre ele, então estou repassando para vocês, tá? Bom, o que o Arthur da Costa e Silva faz? Durante o governo dele, se percebeu que o exército ele tinha uma forte divisão interna. Uma divisão no exército? Por quê? A gente tinha dois grupos. O primeiro grupo era um grupo chamado de castelistas ou turma da Sorbonne. Sorbonne, lembrem-se, que é o pessoal da Escola Superior de Guerra criada lá pelo Dutra, tá? Isso aí, que ela era conhecida como a Sorbonne do Brasil, que era considerada a melhor escola do Brasil. Então o pessoal de lá falava, não, a ditadura militar já é para acabar. Assim, depois do Costa e Silva a gente vai acabar ela e, acabou, e não tem mais. E por que castelistas? Porque esse grupo ele era fortemente apoiado pelo Castelo Branco. Então aqui que eu falo para vocês da divisão. E tinha a chamada linha dura, que falava que a ditadura ela tinha que ficar ainda mais rígida, mais consolidada, que os militares tinham que é, manter no poder por tanto tempo quanto possível. Nota, o Arthur da Costa e Silva, ele muitas vezes ele é conhecido como o primeiro presidente de linha dura. Só que na verdade ele não era. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, essa divisão aconteceu durante o governo dele. Então não tem como uma coisa que só aconteceu depois de ele assumir o poder, ele fazer parte já. E por incrível e também, por incrível que pareça, apesar de ser ele quem aprovou o AI-5, foi o governo dele que teve maior quantidade de diálogos com a população. Foi ele, no governo dele, em que boa parte da população começou a se manifestar, começou a se organizar para criar uma oposição contra o governo, para começar a remanejar as coisas e cortar alguns excessos da ditadura. Bom, no que compôs essa oposição? Primeiro, a UNE começou a se reorganizar lá em uma fazenda em Ibiúna, onde eles se organizaram com o apoio da chamada ala progressista da igreja, na figura do Dom Helder de Câmara. Você falou, mas peraí, professor, você não acabou de falar? Teve a Marcha de Deus, a Marcha da Família com Deus, a Marcha da Vitória, e a Igreja Católica estava apoiando? Então, sim, tinha, mas a igreja também estava dividida nessa questão de posicionamento. A chamada a alta cúpula da igreja era a favor dos militares, mas uma série de clérigos e membros do baixo clero apoiavam a oposição. Então, foi né, uma pequena fazenda de freis católicos em Ibiúna que a UNE começou a se reorganizar. E nota, esses membros da igreja estavam tão impregnados, né, no movimento de oposição, que foi a tortura de um desses padres que acabou revelando a localização de um dos maiores líderes revolucionários na época, no Brasil, mais para frente, né? Mas os maiores líderes, que é o Lamarca, e acabou na morte dele. Então, assim,
Essa ala progressista da igreja, ela era extremamente importante nesse movimento de oposição e até mais para frente no movimento de resistência armada. Bom, quem mais vai fazer oposição? Ó, filho da mãe do Carlos Lacerda. Olha só, gente, Carlos Lacerda, desde que vocês começaram a ouvir falar para ele estava criticando. Ele criticou o Vargas, ele criticou o Dutra, ele criticou o Jânio, o Jango, o JK, e agora ele tá criticando os militares. E vai ser ele que vai criar a frente ampla de oposição civil aos militares. Bom, por que Carlos Lacerda está fazendo isso? Sendo que ele apoiou o golpe dos militares quando ele ocorreu. Porque qual era a visão do Carlos Lacerda? Bom, os militares vão entrar, vão retirar todo mundo da esquerda, eu sou o maior nome da direita. Então então quando eles saírem, eu vou assumir a presidência. Só que para surpresa dele, quando o Castelo Branco saiu, quem assumiu foi o Arthur da Costa e Silva. Então, quando ele saiu, percebeu, peraí, os militares estão quebrando a promessa. E ele vai lançar a frente ampla de oposição. Mais para frente ele vai ter que fugir do Brasil porque a ditadura vai atrás dele. Bom, quem mais tá? Quem é mais da oposição? Um grupo de oposição civil. A população finalmente vai romper com a ditadura. Por quê? Tudo a ver com esse rapaz, Edson Luiz. O que aconteceu? O Edson Luiz, junto com um grupo dele, entrou no chamado Restaurante Calabouço. O Restaurante Calabouço era um restaurante muito conhecido por ter vários intelectuais, vários filósofos, né? E foi relativamente associado com o movimento comunista, né? Ele entrou lá e ele começou a fazer uma série de ordens, né? Uma série de falas, uma série de discursos de ordem, tudo, começou a chutar os pratos, tudo. Então que ele apareceu. Quem? Costa e Silva? Não, aquela pessoa que sempre aparece para quando as coisas estão acontecendo. Quem? O babaca. O que aconteceu? Um militar que estava lá na hora, esquentadinho, não gostava do que o Edson e os outros amigos dele estavam falando, simplesmente pegou uma submetralhadora e disparou. Bom, ele disparou tanto que praticamente cortou o Edson Luiz ao meio. E isso rompeu para sempre, né, o movimento civil com os militares. Por quê? Porque até o momento, o que a população falava em grande parte? Não, porque os militares têm que tirar os comunistas do poder. Não, mas tem que tirar e voltar à moralidade. Mas aí o pessoal começa a pensar, mas peraí, por que eles estão matando estudante? O que um jovem de 16, 17 anos sabe sobre o comunismo para ele precisar ser morto? Um comunista outro deixa, mas agora, o que esse moleque fez que ele mereceu ser fuzilado que nem ele foi? Com isso, no enterro dele, uma série de pessoas se juntaram e fizeram a chamada Passeata dos 6.000, em que membros do clero, artistas e grande parte da classe média se juntou na procissão funerária do Edson Luiz e começaram a falar contra a ditadura. A partir daqui, a população e os militares não vão dialogar. Tem mais oposição? Quem? Uma resistência armada? Como assim? É, uma série de grupos guerrilheiros começaram a se organizar no Brasil, no interior, nas cidades, para resistir à ditadura. E todos eles inspirados no manual de guerrilha do Che Guevara. E eles se inspiraram no Che Guevara, e foi isso que acabou condenando o movimento. Por quê? Porque assim, o que o Che Guevara predizia no texto dele? Ele falou: você quer mudar o mundo? Você não precisa de muita gente para mudar. Você precisa de um pequeno grupo de pessoas dispostas, determinadas e armadas para entrar em conflito, para dar o golpe e assumir o país. Afinal, foi assim que a gente fez lá em Cuba. Bom, problema, né? Brasil não é Cuba, né? Tem uma pequena diferença de tamanho, de poderio militar, de influência, de população e principalmente, né? De não existe tantos locais como existe em Cuba para poder fazer. Só que aconteceu como todo mundo que leu falou, então beleza, então eu vou juntar meus 10 amigos mais próximos, mandar um convite deles no WhatsApp, criar um grupo, certo? E a gente vai fazer nossa guerrilha. Bom, o que aconteceu? Surgiram na época mais de 60 grupos guerrilheiros, todos eles querendo derrubar o governo, nenhum deles se comunicando um com o outro.
Isso tudo é o que a gente chama, que mais tarde vai ser conhecido como foquismo. O que é foquismo? Uma série de grupos focais que estão se organizando para tentar derrubar o governo e assumir o país, tirando os militares do poder. Bom, vários desses grupos guerrilheiros vão ser famosos. O primeiro, a Ação Popular. A gente também vai ter a Aliança Libertadora Nacional, em que o líder era o Marighella. Então, peraí, não era a Aliança Nacional Libertadora? Isso na época do Vargas, aqui, né? Aliança Libertadora Nacional. Então a gente vai ter ANL no Vargas e ALN aqui na ditadura militar. E essa hora isso é engraçado, né? O Marighella, ele tinha ido lá ver com o Carlos Prestes, né, para ver se ele apoiava, né, esse grupo civil de guerrilheiros para tentar se levantar contra o exército. Diz a história que o Prestes falou: "Mano, vocês estão loucos? Meu, você sabe qual é a diferença entre um militar e um civil? Um civil, se você atirar nele, se você atirar um civil, ele vai tentar atirar de volta, talvez ele erre. O militar, ele vai certamente acertar, porque ele tem treinamento. Mas só que quando o Marighella ouviu isso, ele falou: não, você está traindo o movimento, então eu vou liderar. Bom, e para jogar um salzinho na ferida, ele ainda pegou um nome do movimento que era parecido com o do Prestes. Bom, é isso, né, gente? É aquilo. Se você atira no militar, é bom você acertar, porque se você não acertar, ele acerta, tá? Bom, qual outro grupo que vai ser criado? Vai ser a Vanguarda Popular Revolucionária, que o líder vai ser o Carlos Lamarca. Eu já vou falar um pouquinho mais do Lamarck. Ele ser líder. Só saibam que no momento ninguém sabia que ele era o líder do VPR. Pelo menos nenhum dos militares sabia que ele era o líder do VPR. Qual grupo mais a gente vai ter? A gente vai ter o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Bom, quais foram os maiores golpes que teve nesses grupos guerrilheiros? O primeiro foi um assalto ao trem pagador da COSIPA. Ele descia a Baixada Santista, esse trem, né, com pagamento de todos os membros da COSIPA. Só que o que fizeram? Eles abordaram o trem no meio que ele estava descendo, pararam ele, renderam todos os maquinistas, né? Quem resistiu eles mataram e pegaram o pagamento. Foi um negócio assim cinematográfico. Se vocês quiserem saber mais sobre isso aí, tem um filme chamado Que é isso, companheiro, em que a história desse assalto é mais bem escrita. Só que agora o melhor de todos foi isso. Sabe quem é Ademar de Barros? Quem foi Ademar de Barros? Você não conhece, talvez você não conheça de nome, mas você conhece uma fala dele. Ele foi governador de São Paulo e ele tinha uma frase que ficou famosa que é: eu roubo, mas eu faço. O cara é um cretino, ele roubou dinheiro pra caramba. Só que o que ele fazia? Como ele fez para guardar todo esse dinheiro que ele roubava, todos esses dólares que ele roubava, né? Em vez de pegar esse dinheiro e enviar no exterior, esconder no colchão, ele entregava para a amante dele, que era Ana Guimol Benchimol Capriglione. Espero que tenha falado o nome certo. Ele entregou o dinheiro para a amante, e a amante guardava no cofre, junto com uma série de joias. Bom, um dia, né, o grupo revolucionário, né, o grupo guerrilheiro, falou: beleza, vamos assaltar o cofre dessa mulher, porque afinal, né, ela tem tanto dinheiro, ela tem tantas joias, a gente pode vender essas joias e financiar o movimento revolucionário. Bom, imagina a surpresa deles quando eles pegam esse cofre e descobrem que as joias que tem lá é uma fração ínfima do que eles realmente conseguiram em dólar que esse cara tinha depositado na casa da amante. E pior, né? Assim, você acha que o Ademar de Barros chegou para os militares e falou: então, eles roubaram um cofre que tinha milhões em propina? Lógico que ele não falou. Ele simplesmente falou: ó, a minha amante roubaram o cofre dela, tem um monte de joias de família. Por favor, devolvam assim, um valor familiar muito grande. Eram da vovó dela. Por favor, devolvam, achem o cofre dela. Ele nunca falou para os militares o que tinha dentro desse cofre, da tamanho da cagada que ele fez. E esse dinheiro, alguns falam em média que foi 2,5 até 3 milhões de dólares que eles roubaram, vai financiar a luta revolucionária por anos. Os militares, por anos, ficam se perguntando de onde eles, como eles conseguem tanta arma, como que eles conseguem tanto recurso, como eles conseguem trocar de nome tanto, de onde está vindo esse dinheiro.
Tá vindo do cofre do Adhemar de Barros. Ele nunca falou para eles. Então, assim, vocês veem, né? Corrupto ferra também ferrou o próprio governo. Bom, começou a estourar também uma série de greves. Algumas das mais famosas e maiores foram as greves de Contagem, na cidade de Contagem e da Cobrasma. E engraçado, né? A polícia chegou para fechar a greve. Não pode ter greve. A ditadura não vai aceitar a greve. Eles iam chegar lá, eles chegavam lá e viram um monte de funcionário, um monte de estudante universitário. Cara, o que o estudante universitário está fazendo aqui? Organizando a luta. Eles estavam lá instruindo os operários de como fazer uma revolta mais efetiva, mais organizada. E então chegou a gota d'água. Um deputado conhecido como Márcio Moreira Alves fez um discurso que foi assim a última coisa que os militares aceitaram. No dia 6 de setembro, ele fala para todas as famílias, né, mães do Brasil, não amanhã, dia 7 de setembro, não enviem seus filhos para a passeata ao longo dos cães assassinos que matam nossos jovens. Então, a primeira coisa que ele falou, ele chamou os militares de cães assassinos. Já não pegou bem. E ele continuou o discurso. Ele falou: mulheres do Brasil, vocês têm a chance de acabar com a ditadura no Brasil. Quando o marido chegar em casa querendo fazer amor, neguem-se. Dessa forma conseguiremos reverter para a democracia novamente. Teve tanto militar que ficou puto da vida quando viu isso, que ele falou na hora: eu vou matar esse cara, vou pegar esse cara, vou esfolar vivo. Bom, os militares não ficaram felizes. E sabe uma coisa? Sabe o que deputado tem? Que quase nenhum de nós tem também? Não tem mais? Liberdade de discurso. Como assim? Deputado, como ele está lá para alterar a lei, ele pode falar o que ele quiser, porque ele não pode ser responsabilizado pelo que ele fala. É o que se chama de imunidade parlamentar. Então, quando o, quando o Feliciano fala os absurdos dele, ele tá protegido por ser imunidade parlamentar. Não importa o quanto eu discorde com isso. Fala, mas ele não me representa. Também não me representa, mas ele tem o direito de falar. Quando você fala que o João Williams está falando coisa absurda, não importa, ele tem imunidade parlamentar, ele serve para os dois lados, não é seletivo. O deputado tem o direito de falar o que ele quiser. Bom, os militares não gostaram. Os militares tentaram tanto quebrar a imunidade quanto caçar ele. Como que quebra a imunidade de deputado? Você vai no STJ, no STF, o STF falou, não, ele é deputado, ele tem direito de falar o que ele quiser. Foram tentar caçar. Putz, a cassação estava quase certa. Por quê? Porque ele, o que falou? Né? O que eles falaram? Vamos caçar então, né? Processo de cassação é um processo político, ele acontece no próprio Congresso, né? E eles já tinham organizado por baixo dos panos para tirar o cara do governo. Eles já tinham organizado tudo, né? Só que um deputado paulista chamado Mário Covas, falecido já, né? Ele chegou e deu um discurso, falou, não, vocês têm razão, tem que caçar mesmo, porque aqui no Brasil o que acontece? Se você fala contra o governo, você perde seus cargos. Se vocês acreditam em democracia, eu declaro, então, sejam contra isso, defendam a posição do Márcio Moreira e abaixa a mordaça que os militares estão tentando impor no Brasil. Bom, parece que o discurso foi tão bom, que os deputados acabaram aceitando e o cara não foi cassado. A cassação que era certa foi revertida. Bom, foi então que o governo falou: então, beleza, baixou aí 5. Ou talvez um dos documentos que mais causou desgraça nesse país foi esse AI-5. Por quê? Ele dava poderes ao presidente? Que poderes? Primeiro, poder de cassação. Falou mal do governo? Falou coisa que não. Falou que não concorda, coisa que a gente não concorda? Você vai ser cassado. O presidente vai caçar, não precisa passar mais pelo Congresso. O que o governo ganha também?
poder de censura absoluta. Então, assim, antes era uma censura relativa, uma censura que acontecia meio parte dos planos. A partir de agora, o governo tem direito de ditar o que pode e o que não pode ser dito no Brasil. Eu já vou te explicar no que isso resultou. Ele fecha o Congresso. Por quase um ano o Congresso vai ser fechado. Desde dezembro de 1968 até acho que setembro, outubro de 1969, o Congresso é fechado. O governo ganha o poder de torturar, agora com força de lei. A partir de agora, a tortura pode acontecer e o governo sanciona. E talvez a coisa que a maior símbolo da morte da democracia, suspensão do habeas corpus. Para quem não sabe, habeas corpus é o termo legal que determina aquela velha frase que a gente adora ouvir: ninguém é culpa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É um julgamento. O habeas corpus, quando o habeas corpus ele é declarado, você tem a liberdade até que sua culpa seja provada. Imagina, se é policial, você chega na casa de uma pessoa com gritos, né? Encontra o marido com a faca na mão, coberta de sangue, a mulher morta no chão. Primeira coisa que você vai pensar, ele é culpado, vou prender o cara em flagrante. O advogado pode entrar em habeas corpus e pedir para esse cara ser preso. Vai por quê? Vai que ele entrou lá e achou a faca, segurou a faca e tirou do corpo da mulher. Vai que ele não fez isso. Assim, 9 casos em 10 ele fez, mas vai ter um que não fez. Ele tem o direito a um processo legal justo. Pra ter uma ideia, o negócio foi tão hediondo nessa época, com suspensão de habeas corpus, tinha gente que era preso sem saber por quê, tinha gente que não tinha acusação formal. Então, assim, você pode achar a pessoa cretino que for. Se você defende a democracia, você tem que defender o habeas corpus, independente de quem falando, mas só que ele é culpado. Eu posso até concordar com você que eu acho que ele é culpado, mas a gente só pode tirar o direito do cidadão quando ele for preso. É uma coisa extremamente complicada. Democracia significa fazer essas concessões. Se você é a favor da democracia, você tem que ser a favor do habeas corpus. Um não pode funcionar sem o outro. Bom, então agora vamos falar de uma coisa mais aprofundada. Como que funciona a censura? Bom, remoção de notícias em jornais. E como os jornais faziam? Porque assim, né? O que eles faziam na época? O jornal queria denunciar que tinha ditadura, só que eles não podiam, porque o censor estava lá. Então o que eles faziam normalmente? Simples, eles deixavam em branco. Por que eles deixavam em branco? Ué, porque na época, como que eles faziam? Era em colagem. Não é que nem hoje que você digita no computador. Como eles faziam? Eles montavam lá, mas o censor via na prensa e falava, isso aqui tá falando mal do governo, pode tirar. Falava, mas não tem nada para colocar, deixa em branco. Eles imprimiam um jornal em branco. Aí, por que isso acontecia? Os jornais estavam querendo denunciar, a gente está tendo censura. Eles estão impedindo a gente de falar as coisas que estão acontecendo. Você acredita que tinha gente que ligava no jornal e falava um absurdo, eu pagando por um monte de coisa, preço e um monte de espaço em branco? Por que vocês não juntam todas as notícias, fica mais barato, não precisa pagar tão caro no papel? Tinha gente que não se tocava, tem gente que se vê esse tipo de coisa não se toca o que está acontecendo. Os sensores perceberam. E a partir daí, se tirasse alguma coisa, começavam a colocar sonetos de Camões e receitas de bolo no meio do jornal. Então, imagina você comprando seu jornal, né? Lendo lá o caderno de notícias de, sei lá, economia. Lendo lá a projeção do PIB e do nada começa sonetos de Camões. Lendo lá o jornal falando sobre crime. Tá lendo lá falando tantos foram mortos, de repente fala, então, para fazer um bolo de cenoura, você tem que colocar tantos ovos, tanto de farinha, tanto de leite. E o pior, essas receitas, elas eram feitas, não era planejada, era só para comer buraco. Então, ela tinha que ter o tamanho que fosse necessário. Então, eles estavam cagando com as medidas. Você acredita que tinha gente que ligava no jornal e falou, tentei fazer esse bolo aqui de cenoura, não deu certo, as medidas estão erradas. Sua anta, é lógico que está errado, isso é censura. Bom, mas é, né, gente? E foi nessa época também que uma série de filme, músicas, peças de teatro e muitas obras de arte foram proibidas. Uma proibição que ficou famosa
é uma peça que era conhecida como Almirante Negro, que era uma peça baseada lá na Revolta da Chibata, que eu tinha explicado para vocês umas duas, três aulas atrás, né? Sobre o João Cândido. Era uma peça contando a história dele. Foi proibida. Bom, nesse momento começou a surgir uma posição bem grande. Por quê? Começou a perceber que o AI-5 iam ser grandes problemas. Então, quem fez oposição? Primeiro, Pedro Aleixo. O vice estava fazendo oposição ao presidente. Quem vai fazer oposição? Capitão Lamarca. O Lamarck ele foi uma figura extremamente importante por dois motivos. Primeiro, ele foi um dos maiores líderes, né, dos movimentos de guerrilha contra a ditadura militar. Só que a deserção do Lamarck foi algo assim, um marco. Por quê? Até o momento, todo mundo viu o exército como uma coisa só. O exército é um pensamento, uma atitude, uma ideia. Mas quando o Lamarck, é o cara, imagina aquele cara que é acima de qualquer suspeita. Aquele cara que se perguntasse, falar, e ele é comunista? Nunca que ele é comunista. O Lamarca se proclamava comunista é que nem se, por exemplo, o Feliciano amanhã soltasse no Twitter e falar, eu sou gay, sou casado com dois homens em segredo, tá? E sou satanista. Foi isso que foi nesse nível que a deserção do Lamarca significou. Porque a partir daí foram descobrir, existe comunista dentro do exército. A partir daqui, exército e comunista não são mais adjetivos opostos. Isso cria um problema. Se o exército tem comunista, a gente precisa inspecionar o exército. Para inspecionar o exército, quer dizer que o SNI vai ter que começar a investigar o exército. Vocês entenderam o que isso quer dizer? Isso quer dizer cabo começando a denunciar o capitão, sargento denunciando o major. O que é isso? Quebra de hierarquia. É por isso que o Golbery vai falar: eu criei um monstro. Por quê? Porque os militares entraram no poder porque eram com a visão de que eles iam se juntar para enfrentar o comunismo no Brasil. Só que aí eles descobriram, putz, o exército se manter no poder, o exército vai ter que ir contra o próprio exército. Isso fez um racha no exército extremamente grande. É por isso que a deserção do Lamarca é um ponto tão importante de se estudar. E outra coisa que é interessante, o pessoal, né, quando gosta de falar do Lamarca, o pessoal gosta de atentar para o fato de que quando ele se revoltou finalmente, tirou as armas do quartel, ele teria matado um jovem de 18 anos, né, que estava de guarda do arsenal. Aí o pessoal fala, os militares matavam um monte de gente, mas o comunista matava também. Bom, vocês vão ser os juízes sobre isso. Cada um vai ter que fazer sua própria reflexão sobre como identifica isso. Porque o exército matou muita gente e os movimentos guerrilheiros também mataram. Não tem santo nessa história. Se vocês forem ver a história do Brasil com bem e mal, vocês nunca vão entender nada. Vocês vão parar na página 1 sempre. Tá? Então, quando vocês forem discutir, nunca tentem ver em tons de branco e em tons de preto. Existem muitos tons de cinza aqui que não tem como a gente falar, esse cara é bom, esse cara é mau. Todos têm sangue. A maior parte do sangue está na mão dos militares, mas também tem sangue na mão dos guerrilheiros. Então, vocês vão ser os juízes disso, a consciência de vocês que te guiem nesse sentido. Bom, nesse momento, o Costa e Silva teve um derrame. E olha a situação que eles entraram, né? Quem era o vice? O Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo era contra os militares, era contra a I-5. Entrou a ameaça muito real de que a ditadura militar acabasse aqui, o AI-5, que tinha acabado de ser aprovado, não teria os efeitos desejados. E foi então que aconteceu o que a gente chama de um golpe dentro do golpe. Falaram, Pedro Aleixo não pode assumir. Tiraram ele do poder e entraram na junta militar. Quem é a junta militar? A junta militar foi um trio de militares de alta patente representando cada uma das forças armadas. Bom, primeiro, a gente tem o almirante Augusto Rademacher, líder da Marinha. A gente vai ter o general Aurélio de Lira Tavares, líder do Exército.
E a gente vai ter o brigadeiro Márcio de Souza Melo, ele era o líder da aeronáutica. Esses três eles vão servir como uma equipe de transição do poder entre o Costa e Silva e seja lá quem fosse escolhido. Bom, quem vai ser escolhido, né? Eu já vou falar, mas antes vamos falar de algumas coisas que aconteceram aqui. Por quê? Por que a junta militar entrou no poder? Eles falaram, que tem que dar ordem no Brasil, segurança no Brasil, porque o Pedro Aleixo ia tirar os militares iam ficar no poder para defender a ordem civil. Pouco tempo depois da junta militar, a gente teve sequestro do embaixador nos Estados Unidos. Então, pera, olha para pensar. Qual era a justificativa? Segurança e estabilidade no Brasil. Pouco tempo depois, o embaixador da maior nação capitalista do mundo é sequestrado. Pegou mal e pior, né? A CIA começou a invadir. Falou, isso aí é cidadão, isso aí é cidadão estadunidense, quem vai se meter agora é a gente, vocês saem. Os militares falaram, não, continua no Brasil, o governo vai resolver. Fala, como assim, professor? A ditadura está peitando os Estados Unidos? Sim, está. Existe a visão muito ditadura militar, ela cerca aos Estados Unidos. Isso é um pequeno equívoco. A ditadura militar, ela era sim apoiada e fortificada pelos Estados Unidos. Só que eles não aceitavam que os Estados Unidos se metessem nos assuntos do Brasil. Tanto que quando a CIA ameaçou intervir, falou, ó, se nosso embaixador for morto, o negócio vai ferver. Os militares falaram, não, a gente vai resolver isso no Brasil, vocês ficam na sua, a gente vai resolver isso. Os militares, para não deixar os Estados Unidos intervir no Brasil, eles vão liberar um monte de refém político, certo? Que o Serra vai ser libertado, quer dizer, o Serra não, desculpa, um monte de gente foi libertado, né? Uma série de lideranças que tinham sido presas, inclusive guerrilhas, foram libertados, e um manifesto contra a ditadura teve que ser lido ao vivo no Jornal Nacional. Teve quase 100% de audiência. Então, assim, os militares preferiram essa humilhação a deixar os Estados Unidos entrar no Brasil. Só que não se enganem. Assim que o embaixador foi libertado, 24 horas depois, todo mundo que estava envolvido estava preso, foi torturado e alguns até mortos. Então, assim, beleza. Vocês fizeram isso, vocês humilharam a gente, mas agora tem retorno. Bom, pouco tempo depois, os cônsuls do Japão e da Suíça foi preso. Tá falando, pelo amor de Deus, tá brincando. Pois é, eles foram sequestrados e também vão ser trocados por uma série de reféns e por mais uma série de concessões para que não tivesse influência externa no Brasil. Bom, por causa disso, a junta militar falou, não, acabou essa palhaçada, a gente precisa de mais poder ainda. E aí que a ditadura tem que falar que a ditadura tem que ficar mais dura ainda. Com isso, teve a famosa emenda à Constituição de 1967, também conhecida como Constituição de 1969, que constituiu 15 novos atos institucionais. 15? Na verdade foi mais de 15, mas a gente faz uma conta geral e fala que foi 15 mesmo. Que é o mais bonitinho, o número completo é mais bonitinho. Então, 15 novos atos institucionais vão ser emitidos pela junta militar, garantindo poderes. O que essa emenda vai fazer? Entre outras coisas, pena de morte para crimes de sequestro e assalto. A partir daí que crimes comuns vão ser considerados crimes de guerra. O pessoal que vive na época gosta de falar muito, né? Isso era uma época em que não tinha esses negócios de sequestro, não tinha assalto, era uma época que a gente era seguro. Lógico, isso tem duas explicações, né? Primeiro, o próprio governo já era mais violento do que os bandidos. Isso por si só já tem uma série de implicações extremamente tenebrosas, certo? E segundo, quanto mais isso aí era dito, mais a ditadura militar perdia, entre aspas, perdia a credibilidade. Então, gente, de verdade, vocês acham que o pessoal estava sabendo do que acontecia? O que era mais provável? Que realmente era uma época idílica de paz e prosperidade? Ou que eles estavam cobertando? Afinal, a censura já estava instalada. Então, assim, é lindo ouvir essas coisas
pessoas que não estão refletindo direito sobre o que está acontecendo. Bom, e aí que as coisas ficam feias. Foi criada a Operação Bandeirante, a OBAN, e o DOICOD, que é o Destacamento de Operações de Informações e o Centro de Operação em Defesa Interna. Qual é o seu papel? Garantir a segurança do Brasil. Qual é a sua função? Tortura. E é aqui que a gente tem que falar de tortura. Eu falei que eu ia deixar para o final, tá? Porque, assim, o brasileiro, ele tem uma visão muito idealizada de o que é a tortura, tá? Quando a gente vê em Tropa de Elite, ou em qualquer filme, a série 24 horas tem um monte disso, a tortura acontecendo, a tortura sempre funciona, né, nessas obras. Por quê? Porque nessas obras, a tortura é um instrumento narrativo. Ela tem que acontecer para que as coisas aconteçam. Só que assim, sempre que alguém é torturado nessas obras, geralmente a pessoa sabe o que está acontecendo, né? Então, se você fosse preso e fosse torturado, e se você não soubesse nada, se fosse inocente, o que você ia fazer? Não, vocês não têm ideia do que eu estou falando. Umas histórias que aconteceram, tá? Isso tudo foi registro na época da ditadura. Tinha gente que estava assistindo sala de aula, né? O professor estava dando sala de aula, e aí eu estava, por exemplo, dando aula de Revolução Russa. Falava, e o povo, revoltado e indignado, tomou o poder. Do nada, o aluno subia, saía da sala. O professor não ligava nada, né? Não entendia nada que estava acontecendo, simplesmente continuou da aula dele. O aluno voltou e nada aconteceu. Quando acabou a aula, assim que o professor colocava o pé para fora, estava a polícia e o exército esperando ele e falou: o senhor está preso. Por quê? Porque você está instigando seus alunos a fazer revolução armada aí contra o governo. Isso é crime, o senhor está indo, por favor, acompanhe a gente. Lá geralmente eram torturados por horas. Ele era revoltoso? Não, não era. Ele simplesmente estava dando a aula dele. Não importa. Na visão do governo, você era manifestante, você era guerrilheiro, você merecia o que está acontecendo. Ah, aconteceu o contrário, tá? Tinha aluno que não tinha aquele negócio chamado senso crítico. Que ele via o que acontecia nessa época de ditadura, eles viam os professores, alguns professores falando, não, que esse governo é filha da puta, esse governo é bandido. Quer saber? Eu tô de saco cheio, eu vou começar a estourar umas bombas aí, vou começar uns grupos revolucionários, vou começar a matar todos esses milico aí. Bom, o estudante que tinha mais vontade do que o senso crítico, o que ele fazia? Quando acabava a aula, ele chegava no professor e falava, ô, então, professor, você não tem medo de falar isso? Fala, tenho medo nada, vai todo esse governo se fuder. Ó, eu sou comunista. Eu poderia estar ajudando o senhor, você falou que está fazendo um grupo armado. Você sequer, você é confiável? Não, sou sim, sou sim. O professor olhava e falava, então beleza. Pega esse cartão aqui, aparece nesse endereço da sua tia. Chega lá, eu tô criando meu grupo lá. Bom, o aluno ia, abria a porta, entregava o cartão e falava a senha. Assim que ele fazia isso, ele recebia voz de prisão, e quem torturava ele era o professor. Gente, sabe esse cara aqui? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Curiosidade, esse cara aqui é o cara que o Feliciano, no momento do impeachment da Dilma e o Bolsonaro, bateu continência para esse cara, falando que ele era um dos maiores políticos que o Brasil já viu. Um dos maiores nomes que o Brasil já viu. Esse cara era o chefe da tortura do Albano. Então, uma ideia, esse cara é o cara que quando chegava para te torturar, tinha gente que automaticamente confessava para não ter que cair na mão desse cara. O cara estava sendo torturado até aquele momento. Entrou o cara ou confessava ou ele tentava suicídio na hora. Por quê? Porque ele sabia que se caísse na mão dele, o negócio ia feder. Tinha gente, e isso não é figura de expressão, isso era real, que a Ustra começava a se mijar e se cagar, porque sabia que ia acontecer na mão desse cara. Curiosidade, esse cara morreu, acho que em 2013, não lembro. Não faz pouco tempo, não faz mais do que 10 anos, cercado de netinho, amando ele. Agora o capeta esteja com esse cara agora. Bom,
O professor falou que ia falar mais de tortura. Eu vou, mas técnicas de tortura eu vou ter que falar, infelizmente, na aula do Médici. Porque é nelas que as coisas começaram a realmente apertar. Bom, que eu acabei de falar, o Médici vai ser o próximo presidente apontado pela junta militar, mas nota, isso é pouco estudado. A partir daqui, os frutos do PAEG, que lá o Castelo Branco tinha criado, tá, começam a aparecer. Aqui a economia brasileira, ela começa a controlar um pouquinho a inflação, começa a ter um leve crescimento. Mas o forte mesmo a gente só vai ter no governo Médici. Gente, agradeço a todos pela presença, tá? Eu encerro aqui, certo? A próxima aula vai ser sobre o Médici, vai ser uma aula extremamente pesada, não de tempo, mas de temas, né? Mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. João, você explica tudo muito bem. João não, Vitor, você foi muito bom. Muito obrigado, viu, João? Então é isso, gente. Agradeço pelo tempo de vocês. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Vou encerrar aqui a gravação.